Então, hoje a Janice vai estar participando e nós agradecemos a ela a disponibilidade desse tempo e também agradecemos a participação de cada uma, de como eu disse no final, então nós teremos um momento de perguntas e respostas. Janice, tudo bem? Se nós filmarmos? Ok. Vamos combinar uma coisa, né? Eu vou falar um pouquinho, é uma fala bem tranquila, de umas 3 horas, é super rápido, tá? Nossa, tá bom, eu só durmo depois das 2, tranquilo. Só pra gente não perder a linha do raciocínio, anota aí tudo, aí ao final a gente faz um esquema de levantar a mão para não falar todo mundo junto, e a gente vai se organizando e abrindo, tá? Eu sou professora, gente, aí eu tenho um problema muito sério. Eu converso, eu não sei falar sem usar as mãos, não adianta, eu vou falando, e eu preciso de alguma coisa para me dar suporte. Eu acho que, por mais que você tenha que falar claramente, eu acho que a gente ter o acesso a algum material nos ajuda bastante, tá? Então, eu vou trazer para vocês algumas informações que eu acho que podem nos ajudar bastante. Eu tô vendo aqui que está presente a tia Estela, da minha tia, né? Esposa do tio Gerson. Falei assim, tio Gerson, deixa muito nervosa. Não vou negar, não, tá? Porque falar perante uma pessoa que tem tantos conhecimentos e, além de tudo, é psicóloga, né? Tia, se eu der uma mancada aí, a senhora avisa, por favor, tá bom? Então, eu vou pedir para a Lourdes colocar para mim, por favor. Então, assim, a proposta é falar um pouquinho de ansiedade e no contexto maior da espiritualidade, né? Que eu entendo que o grupo, que a gente tem buscado estar junto e trabalhar. Eu vejo as reuniões e no outro final de semana, nos 2 últimos, eu fiquei meio mal aí de saúde. Então, por conta disso que eu acabei não participando tanto. Então, olha só, eu vou me pautar nesse primeiro versículo que diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra, né? Isso é da Bíblia na linguagem de hoje, está em Provérbios 12, 25. Então, assim, eu vou partir, gente, da definição de saúde mundialmente. Saúde, ela significa o bem-estar no contexto social. E aí eu vou pedir para vocês guardarem bem a palavra bem-estar. Isso, ele aborda algumas dimensões importantes. Que dimensões são essas? As dimensões biológica, psicológica, social, cultural, faltou um L aqui, espiritual e ambiental. Então, assim, é a dimensão biológica se referindo exclusivamente à saúde física, né? Então, fisicamente, eu não estou bem, estou resfriada, estou machucada, eu não estou legal, eu não tenho saúde. A questão psicológica, se eu não estou bem do ponto de vista psicológico, a minha saúde também está comprometida. Socialmente falando, nesse momento que nós estamos sendo obrigados a ficar dentro de casa, a gente está tendo um problema social. Ou quando você não sai da sua casa para ir a algum lugar, ou determinado lugar, em determinado horário, porque você tem medo de ser assaltado, por exemplo, isso afeta nosso lado social. Culturalmente, quando nós não podemos exercer a nossa cultura especificamente. Então, pensando aqui em todos nós aqui, evangélicos, imaginem se nós estivéssemos num país e não permitisse o nosso culto, por exemplo, tá? Então, estou trazendo só exemplos para a gente compreender melhor. Espiritual, e aí aproveitando esse exemplo que eu dei da questão da cultura, entrando com a questão do espírito nessa proposta, eu não estou bem espiritualmente falando, eu estou em crises com Deus, crise com o que eu creio, crise com a minha fé nesse momento. E a questão do ambiente, que a gente também pode trazer esse momento agora, quando eu penso que o ambiente, ele sempre esteve, ok, está contaminado, mas trazendo agora para o contexto do coronavírus, da Covid. Então, o ambiente, se você vive no meio de lixo, perto de um lixão, onde as pessoas, por exemplo, colocam fogo e queimam seus lixos, ele gera um gás, e a gente inala esse gás, então ele é um problema. Se eu estou num lugar que tem muitos carros, esses carros também geram gases e a gente respira esse gás e a gente tem problemas de saúde. Então, quando eu falo em bem-estar, a gente traduz saúde. Então, é o bem-estar nessas dimensões. Então, assim, a saúde, ela não pode ser tratada como um conceito que a gente pode conquistar. Não, eu tenho saúde, eu vou chegar. Não existe isso, porque a saúde, ela é um estado. E esse estado, ela é influenciada por fatores que a gente chama de determinantes e condicionantes. O que seria isso? Olha só, quando eu falo em fatores determinantes, são fatores que determinam a saúde, aspas. Sem ele, não há condição nenhuma de ter um bem-estar, considerando saúde como bem-estar. Então, assim, eu preciso de moradia, e aqui eu não estou falando morar no Palácio X, a moradia com o mínimo digno, né? Então, uma moradia, saneamento básico, a gente precisa de uma água tratada como precisa do tratamento do esgoto que a gente gera, uma alimentação decente, renda, não podemos esquecer que a gente vive num país
que é capitalista. Então, tudo a gente depende do dinheiro, né? Então, eu preciso ter dinheiro, porque senão eu não como, eu não moro e assim por diante. E a atividade física, ela é fundamental para nós. Quando a gente coloca fatores condicionantes, são aqueles que, assim, se não tiverem, eu não vou morrer. Mas se tiver, ele vai me ajudar muito a atingir o que a gente chama de bem-estar. Então, nisso, a gente coloca a educação, o emprego, porque quando eu falei que a gente precisa de dinheiro, por exemplo, você não precisa ter o seu dinheiro, eu vou ser ridícula na minha fala, tá, gente? Você não precisa ter o dinheiro para você comer, por exemplo, vindo do trabalho, você pode roubar. Você precisa do dinheiro. Então, quando eu coloco o fator condicionante, é neste aspecto. Então, a gente precisa de educação, emprego, lazer, cultura, serviços de saúde. Aqui eu me refiro a acesso aos serviços de saúde, acesso à segurança, né, para que você tenha segurança a ir na rua e não sofrer algum mal, alguma coisa do tipo, e transporte digno para que nós possamos nos locomover de um lugar para outro. Aí eu pergunto, já pode passar, Lourdes, a gente tem saúde neste momento agora, dentro do que eu falei para vocês, que a saúde ela é um estado. Então, que cenário que nós estamos vivendo hoje? Pandemia. Primeiro que é uma situação inédita para qualquer um que está aqui nessa sala, né? Nós nunca imaginamos na vida, eu tenho certeza que alguns de vocês até pensaram em algum momento que a gente pudesse viver a realidade da Terceira Guerra Mundial, por exemplo, mas não a questão de uma pandemia. Então, isso é um cenário que apresenta, ele é novo e isso tem trazido muitas inquietações para nós. Segunda questão, a situação atual, não só do mundo, e aí trago para o nosso celeiro a questão brasileira. Isso tudo gera em qualquer ser humano isso que vocês estão vendo aí do ladinho: medo, insegurança, desespero, raiva, sentimento de impotência, agressividade. E quando eu me refiro à agressividade aqui, eu não estou dizendo quando que você precisa sair daí da sua casa, vir para a rua bater nas pessoas. É agressividade com o seu cachorro, agressividade com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu companheiro, nesse contexto, né? Então, em algum momento eu estou muito irritado, uma pergunta, eu já respondo muito de uma maneira muito agressiva. E a bendita da ansiedade. Aqui eu coloquei alguns pontos, mas a gente tem outras situações aí também que provavelmente no momento que a gente abrir para conversar, vocês possivelmente vão colocar aí, que eu não mencionei até então. E aí eu trago de novo esse versículo. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Aí eu pergunto, se a saúde ela é um estado, e vocês viram que é um estado que depende de fatores que me condicionam e fatores que a determinam, quando temos saúde, principalmente agora que a gente olha esse cenário, e aí eu chamo a atenção de um detalhe. Por que a Lourdes pediu para a gente conversar sobre isso? Porque é na ausência de uma resposta para isso. Quando é que você tem saúde? Quando é que você... Vão traduzir? Quando é que você está bem, Lourdes? Quando é que você está bem, Jo? E assim por diante, todos que estão aí. Quando é que você está bem, socialmente falando? É nessa hora que, se a gente não tem uma resposta, a doença pode encontrar uma brecha e entrar no nosso contexto. Ansiedade, nesse contexto, trouxe uma definição muito simples, tá? Ela é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. E medo, ela está muito ligada ao medo de situações que podem ser cotidianas ou situações de expectativa. A ansiedade, ela traz uma série de manifestações. Eu coloquei aqui algumas, não coloquei todas. Aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, e aquela respiração ofegante, tá? A sudorese, aquela transpiração excessiva, sensação de cansaço, é aquela hora de você estar assim, você não fez nada, você acabou de sair da cama, você entrou, e você tá aquela coisa, aquela respiração funda e sem nada, né? Sensação de frio na barriga, que algumas pessoas entendem como borboletas no estômago, o sono prejudicado, e aqui no contexto do sono eu trago todas as esferas. É o fato de você estar acostumado a dormir 8 horas por noite, você só dorme 3, ou você dorme às 8 horas acordando várias vezes e tem uma série de pesadelos, ou você não consegue dormir, né? Então a questão da insônia propriamente dita, e assim por diante. Dor de estômago, boca seca e falta de concentração. E aqui eu faço uma pausa, eu volto aqui, pode ser que você, na hora que a gente abrir aqui a nossa fala, pode ser que você tenha experimentado alguma outra manifestação.
E aqui, quando eu falo de ansiedade, eu paro aqui, deixando muito claro uma coisa. A ansiedade nunca, eu vou usar esse termo, depois minha tia me corrija, ela não é doença. A ansiedade é uma sensação de qualquer indivíduo. Então eu digo assim, eu tenho certeza que na formatura, eu estou com uma visão pequena das pessoas que estão aqui, então eu vou falar do que eu estou vendo. Por exemplo, na formatura da Lourdes, na hora de receber o seu canudo, eu tenho certeza que você sentiu um frio na barriga. Então veja, isso foi fruto de uma ansiedade, né? Você, esperando o dia do seu casamento chegar, você está tremendo, você está tendo sudorese, você está piscando demais. Isso é ansiedade. Então, a gente não pode entender a ansiedade como doença, porque a ansiedade, a hora que eu jogo para vocês aqui como uma preocupação excessiva, ela é parte do ser humano, de qualquer pessoa, ok? Aí eu pergunto, o que gera, então, ansiedade nas pessoas, se nós estamos dizendo que isso é uma coisa comum do ser humano? Questões financeiras, quem é que nunca ficou ansioso, sem dormir, preocupado? E tira o contexto agora da pandemia, tá? É por uma questão de, meu Deus, minha conta está para vencer, meu aluguel está para vencer, o dinheiro não vem. Quantas vezes? Trabalho, né? E aqui não é só a falta do trabalho, então você está trabalhando num lugar que você tem sentido uma opressão, que você gostaria de sair, mas você depende dele, e vice-versa. Entes queridos, eu estou vendo um ente querido padecer com uma doença, um problema qualquer, e eu fico mal, ainda mais se alguém muito próximo, e assim por diante. Solidão, né? A questão de estar sozinho, e aqui eu não questiono a solidão literalmente física, eu moro sozinha. É a sensação de me sentir sozinha mediante uma situação, né? Então, por exemplo, eu divido com vocês aqui, o meu pai, por exemplo, a gente paga muito por saber, às vezes, demais, né? Então, eu sabia todo o contexto que meu pai passaria. Então, eu sabia que era, antes de falecer, e eu sabia que era só uma questão de tempo, né? Então, eu não vou negar que eu sofri muitas vezes por ansiedade, porque eu estava vendo já, prevendo o que ia acontecer. Então, neste aspecto, eu sofri muito, muito mesmo. Então, é nesse aspecto que eu estou trazendo, não é só... Por quê? Porque às vezes eu falei, eu não posso conversar isso com meu irmão, eu não posso conversar isso com a minha mãe, eu não posso conversar isso com a minha filha. Quando muito, eu conseguia conversar com o Luiz. No entanto, não é pai dele, é meu. Então, assim, em muitos momentos eu me sentia sozinha nesse aspecto da solidão por não ter alguém que pudesse me entender, aspas, né? E com Deus, beleza, eu falava com Deus, mas eu não ouvia a voz dele, eu queria ouvir, né? Então, nesse aspecto. O envelhecimento traz muita ansiedade às pessoas, até porque a gente visualiza o idoso e vê as suas limitações, e a gente já começa a sofrer, porque eu não quero ficar assim não, hein? Olha, já vai me chamando a atenção. Então a gente tem, isso é muito presente, doenças, e aí eu chamo a atenção aqui, tantas outras coisas, aqui eu coloquei algumas. E aí na hora que a gente abrir, vocês podem compartilhar e contribuir muito, colocando o que te deixa ansioso, por exemplo. Então assim, e aí eu coloco aqui que nem tudo é igual para todo mundo, porque a gente é diferente. Então, pode ser que uma situação de dificuldade financeira, para mim, me leve ao extremo, quando eu penso na questão da ansiedade. Pode ser que para a Márcia isso não aconteça. Talvez seja uma outra coisa que deixe a Márcia mais ansiosa, tá? Eu talvez não consiga trabalhar muito as questões de dificuldade de trabalho. Para a Renata isso pode ser mais tranquilo de levar. Em compensação, a Renata não sabe lidar com estresse, por exemplo, né? E a Sara consegue lidar com isso. E assim por diante. Olha, gente, é o 14º slide dos 500 que eu tenho para falar, tá? Então, assim, entender ao que nós, enquanto pessoas, seres humanos, estamos sujeitos, nos ajuda muito a gerenciar a ansiedade. E aí, dentro desse contexto, eu pergunto e coloco aqui para vocês. Eu já entendi o que pode gerar ansiedade. A ansiedade, ela é normal de qualquer ser humano. Ela se torna problema quando ela se torna excessiva. E aí, o que nós podemos fazer diante disso? Conversar sobre isso. Excelente iniciativa da Lourdes quando traz esse tema para uma roda de conversa. Enfrentar os nossos medos. Eu sou canhota, né, Lourdes? Então eu vou falando tudo ao contrário. Enfrentar os nossos medos, isso é extremamente importante. Relaxar e nos exercitarmos.
né? E aí depois eu acho que a Tistela pode nos ajudar muito, porque é muito fácil você falar, tá fácil, Janice, dizer o que é relaxar. Vou dar um exemplo aqui. Coleta de Papa Nicolau, né, gente? Eu dou uma bronca danada nos meus alunos quando eles vão colocar o espéculo, a mulher trava e eles falam, relaxa. Para, que relaxa o quê, gente? Né? Então tem um outro modo de eu trabalhar o que é relaxar para essa mulher. Então acho que ela pode nos ajudar muito nessa questão do relaxar, e trago aqui o nos exercitarmos, e trago dentro do contexto da pandemia. É possível sim nos exercitarmos dentro de casa, isso pode acontecer. A questão da terapia, e aqui eu trabalho a terapia como a ideia de um suporte melhor e avançado sobre o conversar sobre isso com alguém que tenha um conhecimento muito bom sobre isso, que pode nos auxiliar. É nesse aspecto que eu trago a terapia. Grupos de apoio, trocas são muito importantes, né? Então, como eu brinquei aqui, isso me deixa ouvir o que o outro fala, às vezes me identifica, puxa, eu tenho a mesma coisa, e às vezes eu não tenho nem coragem de falar sobre isso. Fé e espiritualidade, e aqui eu vou ser um pouco chata, sem cobranças e sem culpa. Nós somos seres humanos. O fato, e eu vou brincar com vocês aqui num momento, quando a gente pensa no filme Titanic, que ele está afundando, e muita gente, ao ver ele afundando, está afundando, começando a afundar lá do outro lado, o pessoal já se joga na água no desespero, por ansiedade. Muitos fazem isso porque falam, cadê a fé? Nós somos passíveis de falhas, e Deus sabe disso melhor do que ninguém. Razão pela qual ele botou Jesus lá na cruz e falou, tudo que você devia foi levado pelo meu filho. Então, assim, não se culpe por falhar. Nós somos pessoas, isso é absolutamente normal. Não somos obrigados a acertar sempre. Não é problema reconhecer que a gente errou, tá? Então, assim, não leve tudo para a espiritualidade, isso é uma visão minha, dentro do contexto de, então se eu tô com isso é porque é falta de fé. Não, eu vou sair zanzando por aí porque a fé não vai me deixar pegar. Deus nos deu lucidez, Deus nos deu sabedoria e nos deu conhecimento. Isso é muito importante para que a gente tenha clareza dentro do que fazer. Então, tudo para o extremo é problema, né? Tudo, não ter fé em nada é um grande problema, e ter fé em tudo, entendo o que eu quero colocar quando eu colocar o ter fé, é no contexto de eu tenho que ter fé sim, acredito no milagre sim, mas o que eu posso fazer eu tenho que fazer. É nesse aspecto. Alimentação saudável, e aqui eu trago uma alimentação saudável, ela nos ajuda na regulação, principalmente mulher, na questão dos nossos hormônios. E mulher é um problema danado, já tinha uma música da Rita Lee, Rosa Choque, que dizia, mulher é bicho esquisito, porque a gente vive muito em função das questões dos nossos hormônios, né? Então, basta ver aí, o povo mais novo, a questão da TPM, né? A TPM pode vir aí todo mês, mas você não apresenta as mesmas características todo mês. Tem mês que está irritado, tem mês que está chorando, né? E aí você fala, cara, são os mesmos hormônios atuando na mesma mulher. Uma gravidez é de um jeito, outra gravidez não é. Como é que pode ser na mesma mulher, vindo do mesmo material genético de pai e mãe? E como é que pode? Sendo que são os mesmos hormônios, mas eles fazem ações diferentes em nós. Então, uma alimentação saudável, ela nos ajuda muito na questão desse equilíbrio conosco mesmo. E, por fim, o autoconhecimento, né? Nos conhecer é bom demais, importante demais, porque quando a gente se conhece, a gente tem plena tranquilidade de falar assim, passei do ponto, puxa vida, eu errei, ou eu exagerei, ou eu devia ter falado mais, eu acho que eu falei menos, e assim por diante. Então, termino aqui a minha fala com um versículo que me traz muita paz e muita tranquilidade, que ela fala, ele diz o seguinte, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, e aí eu vou falar de uma outra maneira, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E encerro dizendo, ele era, ele é e ele continua sendo Deus. Portanto, nós não estamos à deriva nesse momento de pandemia. A Bíblia deixou muito claro que nós íamos viver o momento, o princípio das dores. E creio eu que nós estamos vivendo esse momento. Então, não, quando eu falo da questão da culpa, não existe doença trazendo culpa de nada.
o contexto da pandemia está aí, a doença apareceu e ninguém sabe de nada, é uma grande realidade. Por mais estudado que sejamos, todo mundo está estudando e buscando conhecer a doença, e aí isso trouxe para nós uma coisa desconhecida. Nós temos muito medo do desconhecido. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E isso tem trazido muita ansiedade para nós. Então, apenas eu encerro aqui essa apresentação, se eu posso dizer, esse compartilhar, deixando claro, pode tirar, Lourdes, por favor, para eu poder ver o rostinho do povo aí. Neste aspecto, eu trago apenas essa fala aqui, dizendo, ele está no controle de tudo, nós não estamos num barco à deriva, mas lucidez é necessária nesse momento. A gente tem uma tendência natural a ficar mais ansioso. Não se culpe por isso. O nosso contexto vai fazer isso mesmo, é absolutamente natural. Então, esse conhecer, se autoconhecer, esse conversar e o principal, esse parar de se culpar por essas razões, eu acho que é fundamental nesse contexto, tá bom? Muito obrigada, Janise. Foi bem dentro daquilo que eu estava imaginando que seria muito interessante para nós,